queria dar uma pequena recapitulada, que está dentro até mesmo do que eu comecei a falar no domingo passado, sobre por que a graça. Foi o tema que nós iniciamos, por que a graça. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre a graça é tudo o que a natureza humana não é. A graça é tudo daquilo que a natureza humana não é. Irmãos, a graça é um milagre. A graça é salvação, é misericórdia, é bondade, é perdão, é amor. A graça é descanso, que você pode descansar na graça de Deus. O cristão não consegue às vezes descansar, né? Quantas vezes você precisa ouvir de Deus aquela palavra: descansa no Senhor, descansa no Senhor. Porque a ansiedade quer tomar conta da tua alma, a ansiedade quer tomar conta do teu coração. Então Deus diz: descansa no Senhor, descansa na graça dele. A graça é descanso. O descanso é confiança, é saber que o Senhor está no controle. Confiança, descanso, é dependência. É você depender de Deus. Espera aí, se Deus não fizer, quem vai fazer? Eu, pelo menos, irmãos, quando eu sinto que a ansiedade quer tomar conta do meu coração por problemas que eu não consigo resolver, eu consigo dizer para o Senhor: Senhor, se eu não posso fazer, então é o Senhor que tem que fazer. Se fugiu do controle, se eu já não tenho como resolver isso, o Senhor tem que fazer. Se o Senhor não fizer, ninguém o fará. Então nós temos que aprender a depender de Deus, entender que a graça também é descanso, confiança, dependência. Que a graça é generosidade. Deus deu o seu único filho, filho unigênito, para morrer por nós na cruz. Então, nós temos a tendência de agarrar só para nós, não é verdade? Desde criancinha, as crianças já têm isso, de não repartir, de tudo é delas, né? Tem um neto meu lá que agora estão nessa moda de trazer pipoca, né? Aí traz pipoca, põe no único banco lá, eles sentam lá. E tem um deles que logo você vai saber que é o mais guloso, é o mais gordão, né? Vai lá, põe a mãozona em cima da pipoca para ninguém pegar. Um prato desse tamanho, ele pensa que é só dele. Então, já desde criança, nós já temos na natureza humana esse apego de ter o domínio só para nós, de não repartir. E Deus nos ensina na graça exatamente o contrário: a dar, a se entregar. Então o texto diz: Ele deu seus muitos filhos? Não, Ele deu seu único filho, para morrer por mim e por você, sem conhecer. O grande presente que para você não valoriza, para Deus é todo, é tudo. Porque foi o filho dele, foi o melhor que ele tinha, foi a parte dele. Todo mundo que é pai, que é mãe, sabe que o filho, quando nasce pelo menos, ou quando está com você, que é a coisa mais importante que tem na sua vida. Até ele crescer e se tornar independente, mal criado, até então, ele é totalmente dependente de você. E você faz tudo por ele. Você trabalha mais, quem gostar de trabalhar, vai trabalhar, né? Vai se esforçar, deixa de comprar uma roupa para você legal, para poder dar para o seu filho. Deixa de comprar uma comida gostosa para dar para o seu filho. Deixa às vezes de ter alguma coisa boa na vida para sacrificar em favor dele. Agora imagine Deus que pegou o melhor que ele tinha e o único que ele tinha e deu por mim e por você. Isso é graça, isso é o favor de Deus, isso é generosidade. Graça é gratidão também, é agradecer, é saber agradecer, é viver na gratidão. Nós vivemos numa sociedade, queridos, que tem uma grande dificuldade com gratidão, uma grande dificuldade de poder agradecer. Então isso é graça, mas a natureza humana, porque do lado você tem a graça, e do outro lado você tem a natureza humana, que é a minha, que é a sua. A graça vem de Deus, e o reino de Deus foi derramado, foi instalado no nosso meio. O amor de Deus foi derramado no nosso coração, a graça entrou no nosso coração. Mas por um outro lado você tem o quê? A natureza humana, ela está presente. E a natureza humana, irmãos, ela é corrompida. Jeremias, por exemplo, 17:9 diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. É pronto para corrupção. O meu coração e o seu coração é pronto para corrupção. Nós estamos aqui debaixo da graça de Deus. Nós estamos aqui durante 2 horas, onde a graça de Deus domina a nossa alma e o nosso coração.
Mas de uma hora para outra você sai da graça. Você já escutou essa expressão, né? Sair da graça. E de repente, né, tenho falado muito sobre isso. Duas coisas que Jesus falou: orai e vigiai. Só que a gente ora até bastante, mas vigia pouco. Você repare que nos mínimos detalhes o diabo te rouba a graça. Você sai do quarto, ou sai da igreja abençoado, num clima de bênção, você chorou, você se alegrou, saiu daqui coberto da graça de Deus, mas de repente você pegou o carro ali, ou saiu na rua, né? Alguém falou uma besteira, o outro deu uma fechada, a mulher foi infeliz na palavra, o homem foi meio duro com a criança. Tu sai da graça. Entra quem? A natureza terrena. A graça é colocada de lado e a natureza terrena, ela entra. E a natureza terrena você bem conhece, que é a natureza pecaminosa nossa, que está em nós, que não tem como sair enquanto estamos nesse corpo. Por isso que é feliz o homem, ou feliz aquele que vai para o Senhor. Porque é a hora que a natureza humana morre. No céu não entra a natureza humana. No corpo glorificado não entra a natureza humana. Nesse corpo teu que está aí, e nessa mente tua que não foi purificada, com esse coração, a natureza humana sempre vai estar presente. Vai ser sempre uma guerra constante. Você tem que estar sempre debaixo do maçarico de Deus, para estar sendo queimado e quebrado. O pouco que você sai, a natureza humana entra. O pouco que você se afasta, ou fica um tempo sem ouvir a palavra, sem ser ministrado, a natureza humana entra, e ela é pecaminosa. Ela é maldosa, ela é maliciosa, ela é invejosa, é ingrata, profana, vingativa, cheia de ódio, egoísta, amante de si mesmo, é incrédula, ela é pervertida. A natureza humana é isso, meu irmão. A natureza humana é isso. Então nós temos que ficar o tempo todo debaixo do quê? Da graça de Deus. Não é porque você olha e diz, pastores, não, pastores. Os pastores também têm a natureza humana. Nós não somos robô, não somos anjo o tempo todo. Então para conservar a graça, você tem que estar o tempo todo o quê? Debaixo da misericórdia de Deus, debaixo da palavra de Deus. Você tem que vigiar, foi o que eu falei. Orou? Nós passamos aqui 12 dias de oração. Mas se não vigiar, vai embora. O diabo está sempre procurando uma cilada, uma armadilha. Está sempre tentando instigar um buraco, uma pequena brecha que você deixa, né, para arrumar confusão. Então vigiar, irmãos, é quase que o tempo todo. Se você tem que estar em um espírito de oração, você tem que estar vigiando na tua casa, vigiando com o que você fala, com as tuas palavras, que arruma muita confusão, com o que você hoje escreve aqui, que arruma confusão, vigiando no teu trabalho, vigiando com os teus filhos, vigiando quando sai de carro, para onde você está olhando, com quem você está falando, vigiando quando anda na rua. Então você vai descobrir que o vigiar, ele é tão importante quanto orar. Mas se nós não estivermos debaixo da graça, irmãos, a graça se aperfeiçoa quando você ora. Mas para mantê-la no teu coração, você precisa vigiar. Ela vai embora. Porque a natureza humana entra e expulsa ela e coloca ela de lado. Então eu preciso orar sim, para receber a graça, para viver na graça, para estar na graça o tempo todo. Mas manter a graça significa que eu preciso vigiar o tempo todo. Não sei se você conseguiu entender. Se quando éramos inimigos de Deus, nós somos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5:10. Se nós éramos inimigos de Deus, foi falado aqui, apenas recapitular. Nós éramos inimigos de Deus, você era inimigo de Deus. Quando você vive na natureza humana, você se torna inimigo de Deus. Porque a natureza humana, a natureza pecaminosa, ela é inimiga de Deus. Ela é inimiga. Não há parceria entre Deus e o pecado. Não há como andar junto de mãos dadas, um pouco no pecado, um pouco com Deus. Deus é radical na sua palavra, não sou eu que estou falando. Há uma radicalidade na palavra de Deus. O pecado nos afasta de Deus.
A vida pecaminosa nos coloca longe, então precisamos colocar graça e vigiar para quê? Para que a vida pecaminosa não entre no nosso coração. O mundo é inimigo de Deus também. Não pense que o mundo aí é simpático ao evangelho. Não é, irmãos. O mundo é inimigo de Deus. Nós tivemos aí uma semana, né, a qual nós pudemos ver isso também até na prática. Tivemos aí a instituição de uma das ministras do presidente atual, a doutora Damares. Nós quase trouxemos ela na igreja uns 2 anos atrás para ministrar aqui. Uma mulher de Deus foi colocada no cargo de ministra. Uma mulher muito inteligente, muito preparada. Muito preparada. E você vê que o quanto o mundo, através dos jornalistas, né, principalmente a imprensa maldosa e esquerdista, tentou desqualificar a vida dessa mulher essa semana. Tudo porque ela deu um testemunho, ela falou da vida dela, abriu o coração, ela teve coragem de romper e dizer, quando ela era criança, que ela foi violentada, que ela foi abusada sexualmente, e que ela ficou em choque, se sentiu tão mal, e de repente ela subiu numa árvore de goiaba, né? E ali ela teve um encontro com Deus, e viu Deus abraçando a vida dela, e limpando a vida dela, e perdoando, e ela abriu isso, falou, e aí os homens maus, né, passaram a semana toda fazendo piada, tirando sarro e assim por diante. Por quê? Porque o mundo é inimigo de Deus, não se engane. Eles são inimigos de Deus, a imprensa é inimiga de Deus. Várias televisões também são inimigas de Deus. Vários jornais são inimigos de Deus. Porque são guiados, irmãos, pelo mundo. E o mundo é inimigo de Deus. O mundo mesmo se contradiz. Quando ela foi a público, diz que o azul é do menino e a rosa é da menina. Então, a Globo Lixo, né? Nem Globo Lixo mesmo. No mesmo dia, um apresentador da televisão apareceu de paletó rosa e a moça fez a apresentação de roupa azul, para tentar descredenciar, para dizer o uso. Rebeldia, ódio contra as... Por quê? Porque é uma cristã. Por que não fazem isso com os generais que estão lá? Vai mexer com eles. Ninguém mexe com os generais lá. Né? Mas é uma cristã, então essa todo mundo vai em cima. Então, queridos, não se engane. Não se engane, o mundo nos odeia, o mundo é inimigo. E se nós dermos a mão para o mundo, nós também seremos inimigos de Deus. Nós também, porque estaremos guiados, sendo influenciados e tomados pelos sedimentos do mundo, pelo segmento do mundo. Tiago 4,6 diz, mas Ele nos concede o quê? Uma graça maior. Ele quem? Jesus. Nos concede uma graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes, aleluia. Então, meu irmão, mantenha a tua humildade. Mantenha a tua humildade, porque mantendo a tua humildade, a graça maior virá sobre a tua vida da parte de Deus, aleluia. Deus se opõe, Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos, mas a graça dele vai para aqueles quebrantados de coração. Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O humilde tem a graça de Deus. O humilde ele pode contar com a presença de Deus. O humilde pode contar com os presentes dos céus. Mas eu não estou falando de humildade de dinheiro, eu estou falando de humildade de coração. Porque esse é aquele que conhece a Deus, esse é aquele que recebe da parte de Deus. A nossa esperança não pode estar na natureza humana, meu irmão, mas sim na graça de Deus. Aqueles que esperam e depositam de alguma maneira a sua esperança nas riquezas desse mundo, nos prazeres deste mundo, nas vantagens deste mundo, saibam que estão perdendo a graça de Deus. Porque a nossa esperança, aquilo que vai mudar, aquilo que vai transformar, aquilo que vai dar continuidade na minha vida, aquilo que vai me aproximar de Deus, e vai fazer com que eu tenha essa intimidade com Deus, e esteja cobertado pela presença dEle, é a graça dEle na nossa vida, aleluia. Quando nós perdemos isso, nós perdemos o rumo. Nós deixamos que a natureza humana, natureza terrena, tome conta totalmente. 1 Pedro 1,13 diz, portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. O que é isso? O que Pedro está falando, em outras palavras? Ele está falando, meu irmão, vigia.
Vigia. Ele diz, estejam preparados, estejam com a mente preparada, vigiem. Prontos para agir, vigiem. Estejam alertas, vigiem. Ponha toda a sua esperança na graça que foi dada a você, aleluia. Não tenha esperança no mundo. Não tenha esperança no teu trabalho. Não tenha esperança no dinheiro. Não tenha esperança no homem. Diz, agora está todo mundo falando, não, agora o Brasil vai mudar, agora o Brasil vai mudar. Não tenha esperança no homem. Deus pode usar o homem para mudar o Brasil, mas a esperança não está no homem. A esperança está no Senhor, na misericórdia e na graça do nosso bom Deus. Se Deus ouviu a nossa oração e o clamor, Deus pode mudar o Brasil, mas não ponha a tua esperança no homem. Porque o homem é falho, irmãos. O homem é corrompido. O homem, ele está sujeito à natureza terrena, e não se engane. A natureza terrena, a natureza mundana, ela leva o homem ao pecado. E o pecado arrasa. Um abismo chama outro abismo. Começa com uma mentira. Da mentira, vai para um outro passo lá. Começa a fletar com alguém. Depois vai para o adultério. Vai para as bebidas. Aí daqui a pouco começa a meter a mão em alguma coisa que não é dele. Isso é natureza humana. Não se engane, qualquer um que tem a natureza humana está sujeito a isso. O que nos faz diferente é exatamente entrar debaixo da graça, debaixo do temor, debaixo da misericórdia, vigiar o tempo todo, sabendo que nós pertencemos a Deus, que nós somos a Deus, somos de Deus, e é Deus que há de nos honrar e nos abençoar na face da terra, aleluia. A graça é a forma que Deus encontrou de revelar o seu amor. Foi a forma que Deus encontrou de dizer, eu quero revelar o meu amor. Quero mostrar o quanto o amor existe na minha vida. Quanto amor em mim. Deus é a essência do amor. Deus é amor. E Ele precisava e Ele queria revelar esse amor aos homens. Romanos 5,8 diz, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Esse é o grande amor de Deus. Entregar o Filho por pecadores, quando ainda nós vivemos longe e distante de Deus. A graça é a extensão do amor de Deus em nós. Quando o amor de Deus foi derramado em nossos corações, meu irmão, Ele mostra que Deus estendeu esse amor tão precioso na minha vida e na tua vida, por meio da graça dEle. Isaías 59:1 diz, vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo, que não possa ouvir. Isso é graça de Deus. O braço de Deus não está preso. Os braços do Senhor estão soltos. Ele pode alcançar a minha vida. Ele pode alcançar a tua vida. Ele pode alcançar a vida da tua família. Ele pode alcançar a vida do teu vizinho. Ele pode alcançar a vida daquela pessoa que está pregando para ela, ministrando para ela. Ele pode alcançar a vida de qualquer pessoa neste mundo, desde que aquela pessoa se quebrante, desde que os seus olhos se abram para a graça do Senhor. Na graça nós somos aceitos. Na graça de Deus nós somos cuidados. Na graça de Deus nós somos protegidos, compreendidos, aproximados, achados, separados. Na graça nós somos alimentados, somos resgatados. Na graça de Deus nós somos enriquecidos com esse amor que nós acabamos de falar, que vem de Deus. Nessa graça, nela nós fomos redimidos, fomos santificados, perdoados, fomos limpos. Na graça nós somos tratados, sarados, aliançados com Deus, purificados, totalmente limpos, purificados, curados, restaurados, fomos justificados, irmãos. Isso é a graça do Senhor. É isso que ela produz na minha vida e na tua vida, quando ela entra. Por isso que Pedro, em 2 Pedro 3,18, ele fala, cresçam, porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Cresçam, aprendam a crescer na graça, a desenvolver na graça, a conhecer mais da presença, mais desse favor, mais desse presente maravilhoso que Deus nos deu. Cresçam, não fiquem estagnados.
Não fiquem acomodados. Queiram mais de Deus. Busquem mais de Deus. A Bíblia diz que quando você se aproxima de Deus, Ele se aproximará de você. Aleluia. Ele já derramou a graça. Agora é você que se aproxima de Deus. Você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Procure crescer um pouco mais sobre o conhecimento da palavra de Deus, sobre o Senhor, sobre as experiências com Deus. 1 Pedro 4,10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Esse versículo foi lido aqui também pelo irmão Eric. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Irmãos, todos nós recebemos um presente de Deus. Todos nós recebemos uma parte da graça de Deus. A palavra nos convida a crescer na graça, para avançar um pouco mais, para receber um pouco mais, para se tornar uma pessoa um pouco mais agraciada. Mas aquilo que você recebeu, saiba administrar. Administrar, a palavra administrar é a mesma palavra que nós temos hoje para economia. Economia. Tu já ouviu falar essa palavra? Você tem que economizar. Quem falou isso em casa já? Economiza água, mulher. Economiza luz. Os filhos deixam a luz toda acesa, né? Vamos economizar o pão. Vamos economizar um pouco mais. Você já ouviu isso? Tem até piadinhas, às vezes, na internet, na televisão, sobre isso aí, né? Vou economizar. O cara fechou. Vou tirar a internet. Ah, não, pai. Aí vai todo mundo pegar a internet. Vai pegar a internet da rua, né? Vamos economizar água, vamos economizar luz. Deus está falando, aprenda a economizar a graça que veio sobre você. Aprenda a administrar isso. Agir da forma boa. Quem economiza não joga fora. Tem muita gente jogando fora a graça de Deus aí, meu irmão. Uma estimativa no país de quase 35 milhões de desviados. Que é isso? São pessoas que não economizaram a graça. São pessoas que jogaram a graça de Deus fora. Que jamais vão voltar a ter a mesma experiência que tinham no passado. Porque uma vez que você jogou fora a graça de Deus, uma vez que você colocou de lado a presença de Deus, você expôs o nome dele, a ignomínia, a ignorância, jamais você volta a arrependimento. Jamais. Você volta para a igreja a trancos e barrancos, é muito difícil, mas você não consegue chegar mais naquele nível que você estava quando você conheceu, porque você expôs o nome de Cristo à ignomínia. Sabe, irmãos, Deus está nos exortando aqui, usa essa graça para abençoar as pessoas. A economia, você usa os recursos que você tem da melhor forma possível. Você quer economizar luz? Você vai ligar a luz o quê? Só à noite, não é isso? Chuveiro, tem gente há tempo, eu me lembro, tem um irmão na igreja aí, eu acho que ele não está aí, mas fala assim: pastor, eu pus um timer, não sei como ele fez isso, pus um timer no chuveiro, que meus filhos ficam meia hora no chuveiro. Eu disse, 7 minutos para cada um agora. Foi uma crise em casa. A economia, use para as coisas boas. Use a graça de Deus para as coisas boas. O texto diz que é para nós administrarmos em favor de outros. E seja fiel administrador na graça de Deus e as suas múltiplas formas. Porque a graça de Deus atinge várias áreas da nossa vida, irmãos. Os dons que Deus nos dá, o amor que é derramado, a misericórdia, a presença, a busca. Tem muitas formas de a graça se manifestar em nossa vida. Aprenda fielmente, ser fiel, administrador com aquilo que Deus tem te dado da melhor forma possível. E use da melhor forma possível. Terminando aqui, algumas reflexões que ficam. Primeiro, administre com fidelidade a graça que você recebeu. Cuide com fidelidade aquilo que Deus colocou na tua vida, aquilo que Deus na tua vida. A graça que você recebeu é para servir os outros. Não é só para você.
O que Deus deu para você para servir os outros, para contribuir, para dar, para abençoar, para estender as mãos, para exercer o favor, para exercer a misericórdia, para exercer o perdão, para demonstrar o amor, para demonstrar a generosidade muitas vezes. A graça, ela se manifesta de muitas formas, meu irmão. E até entenda isso. Cresça, porque você vai ver que de muitas maneiras Deus pode te usar. Não fique limitado, não, Deus não vai me usar, Deus tem pastores, Deus tem líder, não. Deus quer usar a tua vida. Olha para esse amado que está do teu lado, olha para esse irmão que está do teu lado e diga para ele: meu irmão, Deus quer usar a tua vida. Cresça na graça para que Ele possa te usar. Um homem agraciado, uma mulher agraciado, ele vai ser usado tremendamente por Deus. Entenda isso, o que recebeu de Deus não é para você, é para você dar para os outros, aleluia. E terminando, no livro de 2 Coríntios 12, verso 7, foi lido ontem à noite. Era o último que faltava. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessa revelação, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Então repare, irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo que para que ele não se exaltasse demais, não estourasse, não esquecesse de Deus, foi-lhe dado um espinho na carne. Em outras palavras, diz que é um mensageiro de Satanás para atormentar. Então uma coisa eu aprendi, não com esse texto, mas também com a vida, que todos nós temos um espinho na carne. Eu não sei qual era o espinho na carne de Paulo. Os estudiosos dizem que teria sido a sua saúde. Paulo gostava de ler e escrever, tanto que ele escreveu metade do Novo Testamento. Que ele teria ficado cego, por conta daquela visão que ele teve, aquela luz forte que tocou no seu rosto e o levou à conversão. Ele teria ficado cego, perdeu sua visão. Tanto que os últimos livros da Bíblia, ele não escreve em punhos, mas ele dita e os seus discípulos escrevem. Timóteo, Tito e tantos outros. Mas a autoria teria sido dele. E isso teria mexido com o seu ego, com a sua arrogância, com a sua vaidade, em saber que ele escrevia tanto, tinha tantos livros e agora ele não podia nem ler, mas nem escrever. Se você pensar, isso é uma coisa triste mesmo. Você tem um dom, tem um talento, e de repente você não pode usar mais aquele talento. Você não consegue mais ler, você não consegue mais escrever. Eu tive um problema no joelho, graças a Deus, estou longe disso, está bem melhor, pela misericórdia de Deus, talvez até uma cura. Mas durante o tempo que eu tive a crise, irmãos, eu às vezes olhava no meu apartamento, eu via aquele pessoal correndo lá embaixo na praia, eu vi umas meninas correndo, começou a me dar uma revolta, uma angústia, eu comecei a ficar deprimido. Eu falei: meu Deus, eu não posso mais correr, eu não posso mais andar, dói. Comecei até a invejar aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo. Essa vida toda eu fiz isso, agora eu não posso mais, porque dói demais. Eu fico imaginando Paulo, que tinha esse dom de escrever e poder ler, e agora tem que depender dos outros para fazer a leitura, e depender dos outros para escrever uma carta. Não sei se é isso, irmãos, mas tem a ver. O espinho na carne, todos nós temos um espinho na carne. Todos nós temos um espinho na carne, nós temos que aprender a viver com ele. Paulo por várias vezes reclamou ao Senhor, por várias vezes. No verso 9 ele diz: mas me disse, a graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, angústias,
Pois quando sou fraco, é aí que eu sou forte. O espinho na carne, ao contrário do que muitos crentes pensam, não veio para desanimar, não veio para te deixar na lona. O espinho na carne não veio para te afastar de Deus, meu irmão. Se você é filho, você é agraciado, saiba que o espinho na carne veio para te chamar e te colocar mais perto de Deus, te tornar mais dependente de Deus, te tornar mais usado por Deus, te tornar mais crente no Senhor, mais firme na tua fé, mais em busca da presença de Deus, para que você seja cada vez mais usado pelo Senhor, aleluia. O espinho na carne não deixou o apóstolo Paulo mais fraco. Ele pregou mais. Ele ficou mais ousado. Ele falou aos principados em Roma, aos governadores, ao imperador, à guarda pretoriana. Ele se tornou mais frutífero, porque ele passou a depender mais de Deus. Quando você depende da tua inteligência, quando você depende da tua sabedoria, quando depende do teu dinheiro, você se afasta mais de Deus. Mas quando você está um caco, quando você está quebrado, quando você vê dor para tudo que é lado, perseguição para tudo que é lado, ameaça para tudo que é lado, se vê uma pessoa realmente carente, precisando, e aí você vai ao altar de Deus. Ah, meu irmão, é o que Paulo diz: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, você se torna um homem, uma mulher mais poderosa, mais usada, mais cheia da graça de Deus, aleluia. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Se você tem um espinho na carne, Paulo por 3 vezes orou ao Senhor. 3 vezes ele pediu para Deus: Senhor, tire esse espinho na carne. Eu não sei se é a visão, mas foi visão. Ele fala: Senhor, me restitui a visão. Permita que eu volte a enxergar, que eu quero voltar a escrever. Permita que eu possa voltar a ler. Por 3 vezes ele orou, buscou o Senhor. E Deus respondeu para ele: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Qual é o espinho na carne? Qual é o espinho na carne? Ah, pastor, eu estou quebrado, estou todo endividado. Filho, a graça de Deus vale mais do que o teu dinheiro. Porque o teu dinheiro acaba aqui na terra. Você perde, mas pode ganhar mais no futuro. Mas a graça de Deus é só para esse instante. Ela te leva para a eternidade. Ah, é minha mulher, não me dá paz. Coloca ela no altar de Deus. A graça do Senhor te basta. É o meu marido, a graça de Deus te basta. É meu filho, a graça de Deus te basta. Viva a graça de Deus. Ela vai te confortar, ela vai te consolar, ela vai te fortalecer, ela vai te levar a um lugar que nenhuma outra dessas coisas que te cercam aqui na terra poderá te levar. Ela vai trazer satisfação e consolo, o que nenhuma outra coisa à sua volta poderá trazer. Viva a graça de Deus a cada momento na sua vida. Feche seus olhos na presença de Deus. Qual é o espinho na carne que você tem? Qual é o espinho na carne? Ele está te afastando da graça de Deus? Coloque ele no altar de Deus nesse momento. Coloque ele no altar de Deus. Viva a graça de Deus. A graça do Senhor te basta. A presença do Senhor te basta. O amor de Deus te basta. A misericórdia de Deus te basta. A alegria de Deus te basta, meu irmão. Quando os apóstolos foram questionados pelo mendigo na porta do templo, eles disseram: não temos prata, não temos ouro, não temos nada para te dar. Mas o que nós temos, te damos. Nós temos a graça de Deus. Receba a graça de Deus. E aquele homem passou a andar e a pular ali. Eles tinham o poder, eles tinham a graça.
Ah, meu irmão, com a graça você constrói, com a graça você restitui, com a graça tudo se faz novo novamente, com a graça com o tempo as coisas mudam. Meu Pai, no nome de Jesus, nesta manhã nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós estamos ouvindo sobre a Tua graça. Queremos ouvir o ano todo sobre ações, sobre vidas na Bíblia, sobre pessoas que viveram debaixo da graça. Nós estamos vivendo a graça, queremos crescer na graça, Pai, queremos crescer, queremos aprender a chegar como Paulo chegou no momento em que o espinho da carne, o mensageiro de Satanás o atormentava, e ele pôde ficar com as palavras dos céus, que ouviu: a minha graça te basta. Oh Deus, nos ajuda a vivenciar, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a continuar. 2019 é o ano, Deus, da graça. Tantas lutas e dificuldades temos passado, mas nós queremos viver a Tua graça, queremos descansar na Tua graça, queremos confiar e depender da Tua graça, Pai. Realiza grandes obras no nosso meio, Senhor, para a glória e para o louvor do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Em Teus braços é o meu descanso. Aleluia. Em Teus braços é o meu descanso. Oh, meu Deus. Em Teus braços é o meu descanso. Aleluia. Em Teus braços é o meu descanso. Oh, meu Deus. Oh, Deus. Caio em Tua graça. Oh, meu Deus. Recaio de novo em Tuas mãos. Como nós precisamos, Senhor, da Tua graça. Recaio em Tua graça. Oh, Espírito Santo querido. Recaio de novo em Tuas mãos. Oh, Eu meu recaio, Deus. Recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. Eu recaio. Recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. E se eu passar pelo vale, Oh, meu Deus. acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Oh, meu Me Deus. guardas em Teus braços é o meu descanso. Oh, meu Deus. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Oh, meu Deus. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Um Deus lindo. Um Deus que se preocupa conosco. Um Deus que tem olhos para os filhos. Um Deus que manifestou essa linda e maravilhosa e bendita graça que nos alcançou. Muito obrigado, Deus. Possamos descansar no Senhor, descansar na Tua graça, descansar nas Tuas mãos, saber que o Senhor não está cego, saber que o Senhor não está surdo, saber que o Senhor tem braços soltos para agir poderosamente em nossa vida. Muito obrigado, Pai.
Muito obrigado pelo teu povo, por todos aqui, Senhor. Que o Senhor nos conduza debaixo da graça no ano de 2019. Oramos em nome de Jesus. Amém, meu querido. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E nós vamos continuar na presença de Deus, irmãos. Vamos continuar cantando, orando, buscando ao Senhor, deixando a manifestação de Deus neste lugar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. As crianças podem passar. Vamos começar a orar nesse lugar. Senhor, nós queremos no nome de Jesus declarar a tua bênção e a tua graça, Senhor. Ó Espírito Santo querido, manifesta o teu grande poder neste lugar. Manifesta a tua grande graça aqui, Senhor. Ó Deus, que nós temos orado pelo mês de dezembro, pelo ano todo, mas hoje nós consagramos dezembro, e nós queremos fechar esta campanha de oração, impondo as mãos e ungindo cada uma das pessoas que estão passando aqui, Senhor, que elas sejam protegidas pelo Senhor. Ó Deus, que o Senhor dê a elas graça para suportar a adversidade durante o ano de 2019, Senhor. Que portas sejam abertas, Senhor, milagres sejam feitos neste lugar, Senhor. Portas que ainda estão fechadas, que 2019 o Senhor vai abrir, Pai, para a glória do teu nome. Nós vivemos debaixo da graça, nós vivemos debaixo da tua proteção, Senhor. Nós oramos pedindo, Senhor, a tua boa misericórdia, a tua bondade sobre nós. Deus amado, não se esqueça de nós. Senhor amado, não vá embora e nos deixe aqui. Nós queremos viver contigo, queremos andar contigo, queremos provar em 2019 um grande e poderoso avivamento, meu Pai. Ó, estende as mãos, estende as tuas poderosas mãos, Senhor, para a glória do teu nome. Meu Deus, seja bondoso, seja misericordioso, seja cuidadoso com a nossa vida, Pai. Estendemos, Senhor, as mãos para abençoar o teu povo ricamente, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia, glória a Deus. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda,
de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Não há melhor lugar, em teus braços é o meu descanso. Teus braços é o melhor lugar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois
show. Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Rei dos reis, Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Levante a sua voz e declare: vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Oh, vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo e poderoso Aleluia. Deus, diante de tudo aquilo que nós ouvimos durante esses dias nesse lugar, Pai, tanta graça que nos foi ensinada, tanta graça derramada, Pai. Pai, nesse momento, Pai, diante de tudo que ouvimos e aprendemos, nós declaramos que nós tomamos posse, Pai. Nós tomamos posse de tudo aquilo que pela Tua graça foi nos dado, Senhor. A cura foi nos dada de graça, a libertação foi nos dada de graça, a salvação, a transformação, a salvação da casa, da família, dos filhos, dos cônjuges, ó Pai. E nesse momento nós declaramos: isso é nosso, isso é nosso. Nós tomamos posse, o que o Senhor nos deu naquela cruz. Nós repreendemos, ó Pai, toda artimanha do inimigo contra a nossa vida, querendo roubar,
aquilo que é nosso, aquilo que foi nos dado, Senhor, e nós declaramos, pela nossa fé, nós tomamos posse. Aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé, em nome de Jesus. Continua a derramar o teu poder sobre esse lugar, a tua graça em nossa vida, que esses 12 dias, ó Pai, seja apenas o início de revelações maravilhosas que o Senhor vai trazer para nós nesse lugar. Abençoa a tua igreja, que possamos ser conhecidos como a igreja que vive, que desfruta e toma posse de tudo o que foi dado pela graça. Nós não queremos viver parte, nós não queremos viver um pouco, nós queremos viver tudo. Nós queremos viver a tua graça plenamente, queremos viver e ver a tua graça em nossa casa, em nossa família, no trabalho, Senhor, onde estivermos. Nós queremos ver e desfrutar dos benefícios da tua graça, da ação da tua graça sobre a nossa vida. Abençoa cada família nesse lugar, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus, irmãos que estão enfermos, nós declaramos a tua cura, nós declaramos a manifestação da tua graça e do teu poder, trazendo cura, libertando, transformando casamentos, ó Pai, casamentos que estão arruinados, passando por momentos difíceis. Nós declaramos a restauração da casa, a restauração do amor, ó Pai. Abençoa a tua igreja, vem sobre nós com o teu poder, com a tua graça, com a tua unção. Céus e terra se encontram alinhados no seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céus e terra se encontram alinhados no seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céus e terra se encontram alinhados no seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Teu reino vem, 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 teu reino
Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu quero deixar uma palavra aqui para terminar. Palavra do Senhor. Lá no livro, glória a Deus, de Jeremias 17, 7 e 8. Mas bendito é o homem, é a mulher, cuja confiança está no Senhor. Bendito é o homem e a mulher, cuja a confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos, diz o Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você seja essa árvore plantada junto a ribeiros de água, que mesmo no calor, que mesmo nos dias de seca, ainda haja fruto na tua vida, para a glória de Deus. Que seja um ano de graça, um ano de bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe ricamente. Glória a Deus. Abençoe a vida do teu irmão que está do teu lado. Aleluia.